O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos encontraram-no depois e contaram: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Meus irmãos, irmãos do Carisma, que aqui estão presentes, irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós hoje celebramos, além da festa da misericórdia, nós celebramos a instituição do sacramento da reconciliação, ou da penitência, ou o sacramento da confissão. É Jesus que no Evangelho de hoje, ele diz expressamente aos seus apóstolos, ele impõe as mãos sobre eles, ele sopra o Espírito Santo e ele diz: a quem perdoar os pecados, eles lhes serão perdoados, mas a quem não perdoados, eles lhes serão retidos. E nós, cristãos católicos, cremos que, através da tradição dos apóstolos, Pedro, que foi comunicando a tantos outros, até chegar hoje no apóstolo, que é o nosso arcebispo. Um arcebispo é um apóstolo de Cristo, né?
até chegar em Dom Delso, né? E assim outros bispos vai transmitindo, sendo transmitido de Dom Delso para outros padres que forem convocados a serem sagrados, né? É a palavra essa, sagrados bispos, sagrar um padre, né? Torná-lo bispo, aí depois então arcebispo, e aí pela imposição das mãos dos demais bispos, ou seja, dos demais apóstolos, recebem a autoridade, né, de ministrar ou de administrar os sacramentos. Então hoje nós celebramos também a instituição do sacramento da penitência, o sacramento da confissão. Mas hoje também eu quero relembrar que nós celebramos, se aqui na comunidade nós tivéssemos tido, o Dominica in Audis. O que quer dizer isso? O dia das vestes brancas. Eu acho isso muito bonito. Que é a tradição dos neófitos, né? Ou seja, dos recém-admitidos ao sagrado culto da liturgia, lá no sábado santo, né? Os catecúmenos que são admitidos à comunidade dos cristãos. E aí eles, 8 dias depois do dia de hoje, não sei se na paróquia existe ainda esse rito antigo, eles se apresentavam diante da comunidade vestidos todos de branco. Significando o quê? Qual o sentido disso? Para dizer que agora eles estão revestidos da brancura que vem do Senhor. Dominica in Audis, ou seja, dia das vestes brancas. Isso acontece sempre 8 dias depois do sábado santo. E eu achei muito interessante essa colocação e trazer à memória esse rito antigo, essa expressão hoje para nós, porque hoje é o dia da comunidade de Missões Fiel, e aqui eu quero pedir licença aos irmãos que estão nos escutando, nos assistindo, nos acompanhando, para falar também para a comunidade de Missões Fiel e dizer que hoje é o dia de nós nos revestirmos de vestes brancas e nos apresentarmos diante do Senhor. Porque se nós pararmos para prestar atenção, na primeira leitura de hoje, vai dizer quem nós devemos ser enquanto comunidade. Enquanto comunidade, Missões Fiel, ou melhor, enquanto comunidade cristã. Aqueles que são cristãos e que se reúnem em comunidade, eles devem ter a característica que está descrita em Atos dos Apóstolos 2, do 42 ao 47. Se você perguntar para mim assim, Ramon, qual é a característica de uma comunidade cristã, da comunidade de Cristo? Eles escutam os ensinamentos dos apóstolos, eles são perseverantes, eles celebram a Eucaristia, ou seja, comunhão fraterna na fração do pão, é o rito da Sagrada Eucaristia. Aqui hoje nós celebramos a Palavra de Deus. A comunidade, ela opera, a comunidade não é uma outra, é a comunidade junto, ela opera prodígios e sinais visíveis a todos, certo? Eles repartem tudo que tem entre si, bens materiais e bens espirituais. Eles praticam obras de caridade, eles saem em missão, eles tomam as refeições juntos, eles agem com simplicidade de coração, eles louvam a Deus, eles têm estima entre o povo. Mas acima de tudo, eles têm alegria. Nós temos essas características. É interessante que a palavra nos incomode. Nós estamos praticando isso, essa primeira leitura, enquanto Missões Fiel, enquanto comunidade cristã, batizados que somos, mas hoje, enquanto comunidade Missões Fiel, nós somos estimados pelo povo que aí nos vê, que nos ouve, que nos assiste, pelo povo que nos acompanha nas lives. Nós repartimos o pão, nós celebramos com alegria, nós somos assíduos na Eucaristia, nós praticamos o perdão, nós juntos operamos, por graça de Deus, prodígios e sinais. Se assim fazemos, saibam que nós estamos no caminho certo.
Mas não é ainda sobre isso que o Senhor me impulsiona a falar. Eu queria falar hoje sobre ressurreição e misericórdia. E à luz dessa característica da comunidade cristã, porque a comunidade cristã é a comunidade de Cristo. E Cristo, ele vem a partir não só do seu nascimento, do seu Natal, mas com toda e maior força a partir da ressurreição. É o fato novo que nós estamos celebrando. Ressurreição, da sua origem da palavra, significa dizer levantar-se e erguer-se. E agora eu entendo porque Nossa Senhora, nas suas revelações, ela tem dito muito algumas palavras, que são: alegrai-vos. Depois que a mulher evangélica anotar isso: alegrai-vos, apressai-vos, levantai-vos e erguei-vos. Essas 4 palavras têm sido muito citadas nas revelações que a Virgem Senhora vem nos concedendo. Primeiro de tudo, alegrai-vos, porque a alegria está citada aqui no Salmo, na segunda leitura, na primeira leitura e no Evangelho. Ou seja, a alegria é um dos frutos da ressurreição. E se ressurreição significa levantar-se e erguer-se, então significa que nós precisamos fazer aquilo que o nosso pároco, o pastor local, Padre Sérgio, aqui veio profeticamente nos disse: é preciso ressuscitar. A igreja, o sacerdote, veio legitimar aquilo que o Espírito nos revelou. É preciso, missão fiel, ressuscitar. E o que é ressuscitar, irmão? Eu já disse aqui, é preciso levantar-se e erguer-se. Erguer-se em Deus. E uma pessoa ressuscitada, uma pessoa que ela está levantada, erguida, e aqui não sendo exagerado, levantar-se é pôr-se de pé, mas erguida é estar decidido, é estar encorajado, é estar ciente, é estar convicto daquilo que eu devo fazer. Uma pessoa erguida, ela está, não, olha, eu vou lá naquele prédio, então eu estou focado, eu estou determinado, eu vou lá no prédio. Uma pessoa que está de pé, ela está disposta a ir, a cumprir aquilo que o ressuscitado vai vir falar. Então, à luz da ressurreição, o Senhor nos convida hoje a levantar-se, a erguer-se, mas a levantar-se e erguer-se para, com alegria, fazer aquilo que Ele fez. E o que foi que o Senhor fez? O Senhor agiu de misericórdia. Misericórdia, da sua etimologia, é uma junção de 2 palavras: miserere, miséria, e cordis, coração, que, se eu fosse puxar mais um pouquinho, miséria, ela provém de sentimento, e da raiz de sua palavra ela vem de compaixão. Então, cordis é coração, não tem mais outra interpretação para isso. Mas miserere, miséria, compaixão, compadecer-se. Então, misericórdia é o sentimento de se compadecer pelo outro. E é isso que Jesus faz no Evangelho. Porque Jesus, ele fez a sua Páscoa e ele atingiu a ressurreição. Mas os discípulos não fizeram. Não alcançaram a ressurreição. Porque a palavra diz que, ao anoitecer, primeiro de tudo, vamos voltar para o quadro para entender o Evangelho. Vamos entender o que é o Evangelho. Olha, primeiro de tudo, era noite. Era nas trevas do meu dia. Os discípulos estavam no escuro. Não no escuro no exterior, mas no interior. Estavam no escuro, estavam no caimento, estavam sem esperança, sem alegria, estavam na tristeza. E tristeza é isso, é a escuridão. Mas é o Cristo Jesus que, com alegria, e alegria significa
significa do latim produzir, é o Cristo Jesus que ressuscitado, ele vem para comunicar alegria, para comunicar produção. Porque uma pessoa alegre, ela produz. Agora uma pessoa triste, ela não produz. Então é o Cristo Jesus que, tendo conseguido fazer a sua Páscoa, que tendo conseguido alcançar a ressurreição, ou seja, levantar-se e erguer-se em Deus, né? É o Cristo Jesus que vem, que olha para os seus irmãos, os seus amigos, porque ele disse: eu já não vos chamo mais servos, eu chamo de amigos. Então olha para aqueles homens que estavam ali, que tinham apostado tudo, que tinham deixado casa, que tinham deixado empreendimentos, que tinham deixado várias coisas para seguir aquele homem chamado Jesus de Nazaré, e que então ele foi condenado, acusado, processado, julgado, condenado, e que tinha sido morto, e que eles não entenderam que aquilo era só um processo, mas não era ainda a promessa, e aí eles pararam no processo. Aí Jesus, o que é que ele faz? Ele age de misericórdia. Aí Jesus diz: não, eu vou lá voltar, eu vou erguer, eu vou levantar os meus amigos, para que com alegria eles possam ir também comigo. A misericórdia é esse sentimento que, brotando do coração, faz com que eu possa, na sublimidade da palavra, na profundidade da palavra, se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, chorar o choro do outro, alegrar-se com a alegria do outro, para elevar o outro e não para diminuí-lo ou para viver a vida que é dele. A misericórdia é essa força divina que ela nos eleva, ela nos ergue para isso, para dizer: olha, ali tem alguém que chora, então eu vou chorar com ele, eu vou me colocar no lugar dele, eu vou ser samaritano para ele. Porque quem recebe misericórdia e não é misericordioso, então é egoísta. Então Jesus recebeu misericórdia de Deus, porque foi erguido, foi levantado, foi ressuscitado. E para nos dar uma grande lição, é Jesus que volta aos discípulos que estão na escuridão, que estão no medo, que estão com as portas fechadas, todo mundo rezando caladinho, nas catacumbas, certo? E então é Jesus que volta e diz assim: o primeiro fruto da ressurreição: a paz esteja convosco. Shalom. O primeiro sinal de que eu e que você, nós ressuscitamos, é se nós desfrutarmos de paz. E aí quando Jesus diz: ei, shalom, já esqueceram até que era noite, já esqueceram até que devia estar com as portas fechadas, com medo aí, né, dos judeus. Escancararam as portas, porque Jesus vem dar um novo sentido. E Jesus, quando fala com eles, Jesus comunica a alegria nos seus gestos, na sua misericórdia. É isso. Às vezes a gente diz: é ir chorar com o outro, mas não é para estar lá: ai meu Deus, realmente. Não, é para dizer: meu irmão, realmente é uma situação difícil, mas eu quero dizer para você que eu conheço um cara que é especialista em resolver coisas difíceis, que é especialista em resolver coisas impossíveis. Eu conheço um homem que nem a morte segurou ele. Ei, eu quero lhe dizer, meu irmão, hoje você chora, mas amanhã você irá sorrir, irá se alegrar. Misericórdia é isso. É essa força que ergue, que levanta, que leva para cima. Porque a misericórdia, ela quebra com o conformismo. A misericórdia, ela quebra com o comodismo, com o medo. Um homem e uma mulher ressuscitado e cheio de misericórdia é um homem e uma mulher que é mais forte que uma locomotiva. Ele vem com tudo, ele transforma, ele produz. Acontece transformação naquele lugar. E eu acho bonito que hoje o apóstolo, na segunda leitura, ele vai nos dizer o seguinte: ele vai dizer: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia, pela ressurreição, pelo levantar-se e erguer-se de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Ei, esperança vem de confiança, e confiança vem de fideis, ou seja, de fé. E fé significa crer.
O Senhor ressuscitou para que nós tenhamos uma crença, uma fé viva. Porque tem gente que está tendo aí uma fé morta. Então a ressurreição, ela vem nos nossos dias para isso, para nos comunicar várias coisas. A ressurreição é o novo Gênesis. Enquanto no Gênesis Deus cria o mundo e quer comunicar-se comigo e com você, e falar, e ser íntimo, na ressurreição Deus não vai mais criar, mas Deus vai inaugurar, Deus vai dar novo sentido ao seu Filho encarnado, para que nós tenhamos vida, para que haja novidade. Então, o tempo da Páscoa é o tempo que é o próprio Jesus que está, por exemplo, o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Está nada, ele só está em tom igual. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Todas as vezes que se proclama isso nas sagradas liturgias, você tem que ter cuidado. Porque olha o que você está respondendo. Ele está no meio de nós. E no Evangelho a palavra diz que o próprio Jesus, ele não ficou na ponta, na cabeceira, de um lado e de outro. Jesus entrou e foi para o meio, porque Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Porque quando Jesus é o centro da nossa vida, nós vamos continuar a ter problemas, nós vamos continuar a ter pessoas entubadas por Covid, por isso, por aquilo. Nós vamos continuar a viver experiências de aborto, de drogas, essas coisas todas, essas dificuldades que o mundo nos fala, mas nós não vamos parar nelas, nós não vamos ter medo delas, nós vamos transformá-las, porque isso é ressurreição. Ou eu ressuscito em Deus, em Jesus, na Trindade, para transformar, ou então eu não ressuscito, eu continuo morto, como os discípulos estavam, os apóstolos estavam ainda mortos. E foi necessário uma dose a mais de Espírito Santo. Então, para finalizar hoje, o que eu quero que o Senhor me inspira hoje a dizer à comunidade e a vocês que nos assistem hoje é isso aí. É preciso entender o que é ressurreição para bem celebrar. Ressurreição é levantar-se e erguer-se. E só você pode se levantar e se erguer na realidade que você está, com o auxílio de Deus. Porque ressurreição é experiência íntima. É um íntimo que enche, transborda e se torna coletivo. É mistério. E sendo ressuscitado, então somos convidados a não ficar só na ressurreição. Somos convidados a agir com misericórdia. A ir também ressuscitar os irmãos e as irmãs que ainda não ressuscitaram. Quantas e quantas pessoas estão na sua casa hoje? Você que me assiste aqui, quantas pessoas estão na sua casa hoje, mortos-vivos? Já estamos há 8 dias que ele ressuscitou. Quantos da comunidade Missão Fiel já ressuscitaram? Quantos já viveram essa experiência do shalom, do entrar em casa e dizer assim, shalom, a paz esteja conosco? Quantos já fizeram essa experiência do sair de si, do ir ao encontro do outro e dizer, ei meu irmão, peraí, o Senhor ressuscitou, se levante em nome de Jesus. Não é o contexto que define a sua vida, eu tenho dito muito isso aqui, mas são as suas ações, é a sua crença, é a sua experiência com Deus que define quem você é. Nós estamos no tempo da Páscoa, da Perchá, ou seja, da passagem. E o Senhor, Ele está passando. O Senhor, Ele está passando. Estejamos atentos. Abramos a porta para que o Senhor entre e fique no meio, no centro. Ouçamos a voz do Senhor, porque Ele está falando. 3 coisas que o Senhor quer realizar dentro desses 50 dias. Falar, surpreender e se aproximar. Deus quer realizar essas 3 coisas na nossa vida nesses 50 dias.
Deus quer falar, Deus quer surpreender e Deus quer se aproximar. Mas não é se aproximar fisicamente, é se aproximar interiormente, é ser próximo, é ser íntimo, é estar em nós. Então vamos pedir ao Senhor hoje essa graça de que ressuscitados vivamos então a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Vamos cantar o refrão do salmo. Tem alguma canção? Não, para a gente rezar? Você pode curvar sua cabeça um instante para que